Enquanto você não descobrir exatamente quem você é e o que você quer da sua vida, vai ser muito difícil você acertar o alvo. Então, antes de mais nada, e antes de você dar o próximo passo na sua parte de carreira e até de relacionamento íntimo, como que você vai entrar no relacionamento íntimo se você não sabe quem você é? Não é? Como é que você tem aquilo a oferecer para a pessoa se você não sabe exatamente o que você quer da vida? Ou você tem regras difíceis de serem cumpridas? E no trabalho é a mesma coisa. Muitas vezes você vai vendo desafios das pessoas porque tem regras muito complicadas de chegar até lá. E eu comecei a perceber isso comigo mesmo. Porque em um determinado momento, você tá me vendo aqui, eu era uma pessoa extremamente quieta. Eu era tão quieto, mas tão quieto, que certa vez o meu sobrinho perguntou para minha cunhada se eu falava. Porque em casa, absolutamente, eu não conversava com ninguém. Eu entrava calado, saía calado, não tinha amigos, não é? Isso eu tô falando até próximo da idade de 19 anos ou 20 anos. Era uma pessoa extremamente introspectiva. E, obviamente, que aquilo era um incômodo para mim, incômodo para as outras pessoas, porque não havia nenhum relacionamento e todos perguntavam o que vai ser dessa criança, né? O que vai ser desse jovem? E muito mudou quando eu entrei ali na faculdade, quando eu consegui o primeiro emprego. O primeiro emprego foi na parte... foi ter como estagiário em banco. E aí realmente foi um novo mundo, não é? No espaço curtíssimo de 8 anos, acabei me tornando diretor de um banco. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo seguinte, Jorge. Chega um determinado momento que você tem duas opções, né? Ou você cria o seu caminho, ou você modela o caminho de outra pessoa. Legal. E muitas vezes, se você modelar uma pessoa que já dá certo, você já encontra muitos atalhos. Então, o que eu fiz ali foi modelar algumas pessoas que já davam certo. Como que ele se vestia, como é que ele falava, que tom de voz que utilizava, como é que ele olhava, como é que conduzia uma reunião. Então, basicamente, eu acabei modelando isso para o meu dia a dia. Coloquei um pouco do meu tempero e as coisas começaram a dar certo. Então, essa é uma dica muito, muito bacana para todas as pessoas, que é o seguinte. Veja, ao invés de você tentar criar inicialmente seu tempero, por que não modelar o que já dá certo? Por que inventar essa roda a todo momento? Você concorda com isso? Concordo, porque acho que aqui a gente está diante de um bancário. Já dá para perceber, e se você me conhece também, eu sou um ex-bancário também, verdade, né? Que saí dessa parte corporativa muito bem, por sinal. Eu gostava muito do que eu fazia, trabalhava com transformação digital. Né? A gente fez a transformação digital inteira de um banco aí laranja. Uau. E a gente conseguiu desenvolver várias frentes frente a essa transformação digital. Só que a gente tinha um olhar, principalmente eu, a minha família, nós tínhamos um olhar que a gente podia a mais e a gente foi empreender. Né? Então, eu acho que o maior estalo aqui também desse episódio, que é praticamente uma aula magna, é o quê? São dois bancários que empreendem hoje e que está diante de um cenário de desafios. Verdade. Que precisa de muito comportamento humano, obviamente, para lidar com pessoas e processos. E quando você fala que você teve o seu primeiro emprego, né? Foi o primeiro emprego, é isso? Foi. De fato, né? De verdade, esse foi o primeiro emprego. Isso. E quando você fala da modelagem, a gente está diante de um cenário em que hoje a internet está proporcionando isso para nós, né? Fato. Quando a gente fala de Instagram, quando a gente fala de rede social, o que você vê em relação a essa questão de modelagem hoje? Porque hoje você pode modelar, certo? Uma pessoa. Sim. Como que você enxerga essa questão das redes sociais nesse ambiente? Eu acredito que eu acho que você tem que realmente, primeiro, você vai ter que saber quem que você é de verdade. Então precisa partir desse princípio. O que a gente está falando aqui é a partir do princípio aonde sempre vai ter um momento, deixa eu começar de um outro jeito, Jorge, se você me permitir. Sempre vai ter um momento, é o seguinte, que você vai perceber que você não é o suficiente para as pessoas. Que você não é forte o suficiente, inteligente o suficiente, engraçado o suficiente, rico o suficiente para as pessoas. E o que a larga maioria das pessoas começa a fazer nessa jornada, a gente começa muito cedo, com 12, 13 ou 14 anos, quando você ainda não sabe exatamente qual é a sua identidade, você começa a criar um personagem. Um personagem que vai o quê? De acordo com a expectativa das outras pessoas, do que elas esperam de você. Não é? E aí você começa a sair um pouco fora do seu centro. E se você não parar para prestar atenção nisso, você começa a viver esse personagem, chega um momento que você acha que você é esse personagem. E você continua assim na sua vida, até o momento em que a vida fala o seguinte, poxa, eu preciso dar uma lição para ele ou para ela. E aí a vida interrompe a sua jornada com um acidente, com uma doença, algo que você não esperava, você é mandado embora do emprego, você perde o seu relacionamento, qualquer coisa que aconteça. E aí, nesse momento, é quando você questiona as coisas. Aí, nesse momento, é quando você fala quem que eu sou de verdade. O que eu devo fazer? Inclusive, é uma estatística, Jorge, muito interessante, que diz o seguinte, qual é que são as 3 perguntas que você se faz
quando você está no último momento da sua vida. A estatística para tudo, né? E uma foi essa. E até se pergunta o seguinte, primeira, né? Eu amei o suficiente, eu amei as pessoas, eu cuidei delas, né? Eu vivi a minha vida ou vivi a vida das outras pessoas. E tudo isso passa um flash na sua vida. E a última pergunta que normalmente o pessoal se faz é o seguinte, eu fiz algo de importante na vida? Ou eu vivi, sabe, na minha zona de conforto, ou eu não quis me expor, eu não quis tentar, não quis experimentar, não quis ir para cima daquele relacionamento que era importante para mim. Tive vergonha de conversar com aquela moça, com aquele rapaz. Tive medo de empreender. Tive receio de ir contra o que a minha família esperava de mim. Tive receio de ir contra a sociedade, não é? Isso vai passar na sua mente. Por quê? Porque você, no final do dia, Jorge, você precisa cumprir o que você precisa cumprir na vida. Justo. E essa é a grande verdade. E hoje a gente está diante também, né, de um cenário que as pessoas se comparam muito, né, com as redes sociais, da forma que está tão fácil a informação. Verdade. E você tocou num ponto muito importante, Jorge, porque se você pensar na fórmula da tristeza, uma delas é a comparação. Né? Se você quiser ficar mal, o que você vai pensar? Primeiro, antecipar um futuro pior. Né? Hoje está ruim, mas vai ficar pior. Não é? Uma outra coisa é isso, você se comparar. Se comparar com outras pessoas, se comparar com pessoas que estão melhores que você. Porque às vezes as comparações são injustas. Não é? Aliás, se você pensar num atleta, Jorge, vamos pensar assim, por exemplo, na natação. Né? Vamos pensar num treino, numa competição de 200 metros. Você vai ver ali que tem pessoas que têm um sprint inicial muito forte. Há pessoas que têm uma finalização muito forte. Há pessoas que têm um meio muito forte. Há pessoas que têm uma pernada um pouco forte. Outras pessoas que têm uma abraçada mais forte. E se você se comparasse com uma pessoa que tem um sprint mais forte, você tem uma chegada mais forte, você vai ficar desesperado quando ela começa a largar na frente. Não é? Então, essa parte de comparação é horrorosa. Se você pegar os principais atletas do mundo, os mais tops, você vai perceber que eles não se comparam mais com as pessoas. Eles focam no que ele tem que fazer, no como que eu posso mudar, qual é que é o meu dom e meu talento que eu tenho que melhorar. Porque isso vai me deixar diferente das pessoas. A hora que eu aceitar quem que eu sou, qual é que é o meu dom, qual é que é o meu talento, o que eu tenho de diferente. Porque todas as pessoas, Jorge, você sabe disso, tem algo de especial, tem algo de único nela. E ela precisa cavocar essa parte.